Você sabe qual é a diferença entre o Apocalipse de Isaías e o Apocalipse do Novo Testamento? Nessa aula nós vamos entender quem Deus destruirá nos últimos dias. Vamos ver que o Senhor não apenas enviará castigo aos infiéis, mas também preparará um banquete para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal se não é inscrito e também compartilhar com seus amigos. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 4 da Escola Dominical, ou Estudo 4, que tem por título o Apocalipse de Isaías. O texto áureo descrito aqui está em Isaías 24:1, que diz o seguinte: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Do capítulo 24 ao 27 de Isaías, a gente pode considerar como o pequeno Apocalipse. Isso porque ele explica de forma bem clara e resumida também o que acontecerá na destruição dos inimigos do Senhor. Além disso, as bênçãos para aqueles que estão com o Senhor na era mileniar. Ele tem algumas características. Primeiro, a sua linguagem. A sua linguagem é uma linguagem apocalíptica, ou seja, os termos, as frases, a forma com que se utiliza o texto é bastante similar ao do livro de Apocalipse. Um segundo ponto é pelo seu conteúdo, a destruição por conta do pecado e as bênçãos por estar perto de Deus. Também fazem parte, assim como em Apocalipse, aqui no pequeno Apocalipse de Isaías. Então vamos para o ponto 1, que é o julgamento das nações. Olha o que diz aqui o subtópico 1.1, a destruição da terra. Isaías 24:1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Um ponto interessante aqui é que o Espírito Santo busca mostrar que assim como Israel está destruída, Deus também vai destruir toda a terra. Isso quer dizer que esse castigo aqui descrito não é terra de uma forma parcial, mas sim a sua visão sobre todo o globo e todos os seus habitantes. Tanto é que na escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos, a gente considera isso aqui, que Isaías está descrevendo como a grande tribulação. Depois desse acontecimento, Cristo volta a reinar sobre a terra, como é dito lá em Apocalipse 19:20. Então vamos para 1.2, que diz o seguinte: a violação da aliança, Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Um ponto interessante aqui é que Deus vai destruir toda a raça humana, vai despejar a sua ira sobre a raça humana, que contaminou a terra com o pecado, com a iniquidade, com a infidelidade a Deus. Hoje a gente percebe que o pecado reina, mas chegará um momento que Deus vai derramar um castigo tão pavoroso e tão inevitável que não vai ter como aquelas pessoas que têm prazer na injustiça se estabelecerem. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 11 ao 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ter prazer na iniquidade e não na justiça, no mal e não no bem, no pecado e não na comunhão com Deus, inverter os valores do prazer da vida será um dos motivos para Deus derramar o seu castigo divino sobre a terra. Assim, as pessoas que têm prazer nas coisas deste mundo, do pecado, de Satanás, serão entregues de uma vez por todas para o poder demoníaco e principalmente para a justiça de Deus. Este castigo será tão forte, mas tão forte, que não será repetido nenhuma outra vez. Olha o que diz aqui em Mateus 24:21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Essa aliança foi quebrada não só por Israel, mas por todos os moradores da terra. Então todos sofrerão da mesma forma. Então vamos para 1.3, que vai falar sobre o efeito do juízo. Isaías 24:6 diz o seguinte: Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aqui a gente tem uma imagem de completa destruição com fogo, que atingirá todos aqueles que se recusaram a se arrepender
e a voltar para Deus. A gente aprende em Romanos 12 que o salário do pecado é a morte. E aqui nós temos uma justiça, a imagem da justiça divina. Aqui em Isaías 24 nós temos uma passagem similar a Apocalipse 14, que retrata a segunda vinda do Senhor. Em Isaías 14, por exemplo, fala que o sangue dos homens irá atingir mais ou menos a altura dos freios dos cavalos. Olha o que é dito: o lagar foi pisado fora da cidade, e do lugar saiu sangue até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios mais ou menos equivale a 240 quilômetros. Não sabemos aqui, pelo menos eu não sei se essa imagem aqui descrita é totalmente literal, ou seja, realmente será 240 quilômetros de sangue, ou ele só quer retratar a imensidão ali de sangue, de morte espalhada na segunda vinda do Senhor. Mas sem dúvida, milhares de pessoas serão sacrificadas nessa batalha. Então vamos para o ponto 2 dessa lição, que vai falar sobre restauração de Sião e ressurreição. Olha o que é dito aqui no 2.1, o Cântico dos Remidos, Isaías 25.1. Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Ou seja, no pequeno Apocalipse de Isaías, nós não temos só a destruição dos maus, mas também as bênçãos para aqueles que seguem verdadeiramente a Deus. A libertação dessas pessoas que são seus servos do julgamento pesado desse mundo, do preconceito desse mundo contra os seus fiéis. Isaías 25.1 mostra como será amanhã do milênio. Mostra aqui como toda a tristeza será retirada e todas as promessas serão cumpridas com a chegada de Cristo. Isaías 25.1 mostra aqui como a razão de toda a vida será entronizada no nosso meio, que é Cristo Jesus, o Senhor, e todas as suas promessas serão cumpridas. Assim como mostra que a raiz de todas as tristezas será lançada fora. Nós teremos plena paz. Isso aqui é um cântico, é Isaías mostrando aqui o louvor pela derrota de todo o poder do mal e pelo momento de bênção que eles estão vivendo. Ou seja, é realmente um cântico de vitória. Em Isaías 25.2 é retratada a imagem de Babilônia. E Babilônia aqui significa claramente toda a oposição contra Deus. E ele fala que será destruída e nunca mais será reconstruída, reestabelecida. É um ponto final, é o fim certo. O pecado e a rebelião já viveram seus dias. Agora a justiça prevalece. Babilônia nunca mais será reconstruída. Então vamos para o ponto 2.2, que vai falar sobre o banquete em Sião, Isaías 25.6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos, bem clarificados. É interessante aqui que Isaías fala sobre o reino futuro, sobre o livramento que Deus proporcionará aos seus. Aqui um ponto interessante é que esse monte expresso aqui é o Monte de Sião em Jerusalém. E aqui a expressão todos os povos também dá uma ideia de que existe um êxito na proclamação do Evangelho para as outras pessoas. A gente não tem muita noção da grandeza que essa festa será empregada. Isso porque a maior compreensão dessa festa que Deus tem preparado está mais descrita e consegue ser mais bem compreendida no texto em hebraico. Na cultura de Israel, no povo árabe, comer junto, cear junto, fazer uma refeição junto é algo honroso. Isso remete a uma ideia para eles até mesmo de sobrevivência. Você vai cear comigo. Eu sou obrigado a aceitar esse convite, porque é um convite realmente honroso. Então, quando Deus nos chama para cear com Ele, para fazer essa refeição com Ele na sua época vindoura, Ele realmente está nos chamando como convidados de honra. Além de ser uma época de paz, de descanso, de todas as calamidades deste mundo, essa época será um reino de Deus tão grandioso que esse mundo jamais conheceu. Nenhum imperador romano vai viver a grandiosidade que nós viveremos lá. Nenhum bilionário hoje, em 2025, irá ter as possibilidades de vivência que nós teremos nesse reino do Senhor. Só para a gente mostrar aqui o que nos espera, a Bíblia vai falar aqui em Isaías
de banquetes gordurosos. Esse aqui é o prato principal ali da cultura, da gastronomia oriental. E ele também fala de vinhos velhos. Isso aqui é mais conhecido por todos nós, né? Não precisa ser um especialista em vinho. O vinho velho, o vinho mais antigo, é o vinho que está mais bem guardado, mais saboroso. O melhor vinho é o vinho mais antigo, então é isso que nos espera na glória. Então vamos para o 2.3, que tem como título A Derrota da Morte. Isaías 25:8 diz o seguinte: Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do povo, porque o Senhor falou. Aqui a gente tem o retrato de como será a primeira ressurreição. Se a morte não acabará para aquelas pessoas que se distanciam de Deus, a morte terá fim para todos os seus servos santos e fiéis. É interessante que Oséias era contemporâneo de Isaías e ele foi um dos primeiros a anunciar que a morte terá fim. Mas a primeira menção da destruição da morte, de fato, acontece aqui no livro de Isaías. Isso aqui foi um avanço muito grande para a vida que era totalmente escura, sem expectativa e totalmente vaga das pessoas que viviam até então, até esse ponto aqui da humanidade. Ou seja, Isaías chega com uma profecia de vida, de esperança. Aqueles que tinham medo da morte agora passam a não ter mais medo da morte. E o que é descrito aqui é aclamado por Paulo, celebrado por Paulo em 1 Coríntios, como diz aqui em 1 Coríntios 15:54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Não só a morte será totalmente destruída de uma vez por todas, mas o próprio Deus enxugará dos nossos rostos toda a lágrima, tirará das nossas faces todo o sofrimento. Esse versículo termina de uma maneira maravilhosa. O Senhor tem dito, ou seja, o que ele disse, ele mesmo se garante para cumprir nas nossas vidas. Agora vamos para o ponto 3, que vai falar sobre a vitória final de Deus. Olha o que é dito aqui no 3.1, a salvação dos justos, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui a gente vê a paz. No literal aqui é bem-estar completo, é literalmente paz total. Enquanto surgem tempos tristes, terríveis na história, onde parece que as coisas só pioram de ano a ano, o governo só torna pior de ano a ano, a política é pior de ano a ano, Deus está preparando um período de paz para toda a humanidade. Por isso que em tempos de aflição, nós devemos manter a esperança no Senhor até que Ele venha, como diz em Tiago. A tônica desse versículo aqui é paz. Hoje nós conhecemos a paz? Sim, quem tem uma família bem estruturada, quem tem Deus no seu coração, quem tem paz ali do Senhor na sua vida. Às vezes não tem nem família, às vezes não tem nem dinheiro, mas tem a paz de Deus porque serve a Deus. Mas é uma paz limitada, que às vezes está conosco, mas quando chega a tristeza, quando chega a aflição por conta desse mundo, a tristeza bate, uma aflição chega, a preocupação chega, mas aquele que se perseverar até o fim irá conhecer essa paz completa. É interessante aqui até destacar que quando o anticristo reinar, ele irá trazer até uma falsa paz, que irá durar, enganar muitos, mas que acabará, cessará e iniciará uma perseguição total. Mas quando Jesus reinar, ele é o príncipe da paz. Ele irá estabelecer aquilo que tem dentro dele, de dentro para fora, para a humanidade e para todos os seus santos. Aí nós iremos conhecer o que é vida de verdade. Então vamos para o 3.2, que vai falar sobre a derrota do dragão e da serpente. Olha o que é dito aqui em Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui nós temos uma imagem de 3 tipos de representações malignas, né? Como diz o autor da lição, a serpente veloz significa o ar, a serpente sinuosa a terra e o monstro significa o mar. Ou seja, em todo lugar a contaminação, presença do inimigo na terra. Mas essa não é a única interpretação, tá? Só trazendo aqui para vocês que a serpente veloz ou a do ar
também para outros autores pode representar aqui um símbolo dos inimigos de Deus. Já o Leviatã, que é o monstro do mar, significa toda a rebelião contra Deus e todo o mal encarnado, por exemplo. O Leviatã também pode ser para outros autores até o próprio Satanás, que Deus também destruirá. Ou seja, isso aqui fica bem aberto e abre margem para interpretação. Contudo, a gente observa ali que é algo ruim, que faz parte ali do mal, seja pelos inimigos, seja por conta do pecado, seja por conta da maldade, ou seja por Satanás. Deus destruirá qualquer uma dessas coisas de fato. O que nós temos que entender é que no final dos tempos o mal será acabado. E agora vamos para o ponto 3.3, que vai falar sobre a restauração de Israel. Olha o que é dito em Isaías 27:13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. No versículo 12 é citado o ribeiro do Egito, não é rio do Egito. E aqui se remete a um reagrupamento de pessoas. Olha o que é dito aqui em Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, aqui remete a uma ideia de que no fim dos tempos, um dos remanescentes de Israel, do povo judaico, irá aceitar Jesus como Messias, irá reunir ali os seus santos em Jerusalém para adorar o Senhor. Essa trombeta do jubileu chamará todos os povos de Jerusalém de volta para casa. Todos aqueles que estão longe retornarão ao seu local de origem para adorar a Deus. Mas antes de voltar, eles participarão de um exílio que será para ensinar. Deus é um bom professor e muitas vezes ele deve corrigir também com dor. Assim como Babilônia teve um propósito de disciplinar Judá, ensinar o seu povo Israel, assim também será esse exílio. Muitas vezes nós, eu e você, só aprendemos através de uma dor, de uma coisa ruim que acontece devido à nossa desobediência a Deus. E assim nós aprendemos a voltar aos pés dele. Da mesma forma, o povo de Israel irá vivenciar isso. Você pode perguntar, existe purgatório como na Igreja Católica? Não, mas existe um purgatório para Israel, nesse caso. Esse purgatório será uma forma apenas de ensinar o seu povo. O juízo de Deus para Israel aqui não é para condenação, mas sim para correção. Olha o que ele diz aqui em Isaías 27:9. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé, os postes ídolos, os altares de incenso. Pedras de cal significam aquelas que podem ser facilmente quebradas, despedaçadas. Assim, com a correção de Deus, toda a idolatria será devastada da face de Israel. O significado aqui é que após esse período, todo o pecado será destruído. Algumas pessoas podem dizer, se for por isso, então o sacrifício de Jesus não vale nada. Se Israel vai tirar o seu próprio pecado com a correção, por que vai precisar desse período de correção se Jesus já perdoou os nossos pecados na cruz? O perdão de Jesus na cruz ainda vale e vai valer até essa época. Deus, nesse momento, está somente expulsando, poldando um ramo que estava errado no meio de Israel. Somente isso. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei e também se inscrever nesse canal. Isso vai ajudar muito a divulgar esse conteúdo. Deus abençoe você e vamos juntos!